É isso aí, galerinha do nono ano. Então, vamos terminar o nosso capítulo 1, né? Que a gente já está enrolando bastante tempo. A gente perdeu algumas aulas nesses primeiros meses, né? Então, no capítulo 1, a gente começou a falar sobre o surgimento da filosofia, a questão dos mitos, né? O porquê da filosofia. E agora, a gente chega na época, né? Onde a filosofia propriamente nasce ali na Grécia Antiga, tá certo? E aí vocês estão vendo, por exemplo, os tais pré-socráticos, beleza? Então, Sócrates é uma referência de antes e depois. Então a gente vai ver o antes do Sócrates, tá certo? Que é uma filosofia, inclusive, chamada de cosmológica, ou também chamada de ontológica. Depois vai aparecer a palavra ontologia aqui, tá certo? Então, algumas palavras em grego vocês já têm que começar a saber os significados delas, né? Então, essa filosofia pré-socrática é a filosofia que quer tentar entender o princípio originário, né? O fundamento de tudo que existe e aquilo que é responsável pela organização do cosmos e pela geração de tudo que há no mundo, né? Então, para essa galera grega, eles chamaram isso de physis, que seria a tradução aí para física, a natureza. Vocês podem encontrar também a palavra arquê, tá? Arquê também seria uma palavra de princípio, então algo que origina outras coisas. Então, alguns pré-socráticos, por exemplo, vão falar que é a água, né? Vão falar que é o fogo, um princípio originador, uma substância de que tudo aquilo é feito. Inclusive aqui, ó, tá errado. Aqui seria a palavra arquê, porque seria a substância que são feitas todas as coisas. Physis seria a tal da natureza, beleza? Então, perguntas. Qual o princípio originário do cosmos? Como se realizam a geração, o crescimento e a corrupção dos seres? Diante das múltiplas transformações que observamos no mundo, o que permanece em sua essência? Tudo isso é chamado de cosmologia. Então, a explicação do mundo, a explicação das coisas, como as coisas funcionam, beleza? Então, só para vocês verem aqui do lado, o primeiro filósofo foi o tal do Tales de Mileto. Inclusive, o Tales de Mileto criou a palavra filósofo, né? Que seria uma palavra que com são duas palavras, na verdade, né? A palavra philos mais a palavra sophos ou sofia, né? Em grego, que seria amigo do saber. Sofia quer dizer saber, philos quer dizer amigo, né? Então, filósofo é aquele que é amigo do saber, beleza? O Tales de Mileto, inclusive, é considerado um pré-socrático, que ele fala que o princípio originador de tudo é a água, porque em tudo tem água. Você fura a árvore, tem água. Você faz um furo no corpo, tem água. Você fura um animal, tem água, né? As nuvens são compostas aí de umidade, de água e coisas assim. Então a água seria o princípio de todas as coisas. O Empédocles vai falar que o universo seria formado aí por seres primordiais. Os seres primordiais seriam a água, a terra, fogo e ar, tá? Então uma coisa que vocês têm que guardar é que todos os pré-socráticos falam que esses seres primordiais, essas arquê da vida aí, né, a água, o fogo, a terra e o ar, essas coisas sempre existiram e essas coisas não são criadas e nem destruídas, beleza? Elas sempre existiram, tá? Então, por meio da união delas, né, por exemplo, existiria o amor. Por meio da separação delas, existiria o tal do ódio, né? Então, o Empédocles fala que o universo surgiu pela geração de atração e geração de distração, por meio aí desses quatro grandes elementos, tá certo? Vamos pular. O Parmênides, né, o Parmênides de Eleia e o tal do Heráclito de Éfeso são dois caras importantes aí que vocês têm que saber e é um pouco complicadinho aí o que eles vão falar, tá? Então o Parmênides, ele vai se preocupar com o ser. Para ele o ser, ele é eterno e é imutável, beleza? Então, primeiro, em grego, quando você fala assim, o Davi é bonito. Eu sei que eu sou bonito, eu sou lindo para vocês, eu sou maravilhoso. O Davi quer dizer então que o Davi existe. Então, o Davi é bonito, quer dizer que o Davi existe. Então, ele não é irreal. Tá vendo? Então, para ele, quando você fala assim que o ser quer dizer que o ser existe. Então, para ele, esse ser aqui, ele é eterno e imutável, quer dizer o quê? Que o ser, a natureza, a madeira, a pedra, ela é. Então, quer dizer que ela existe, né? E por ela existir, ela é eterna, ela é imutável, ela não muda, né? Claro que não é a ideia da árvore nascer, crescer e morrer,
porque isso seria o devir, seria a mudança. A preocupação do Parmênides é saber, por exemplo, a essência da árvore, é saber a essência da pedra, é saber a essência do Davi, né? Então, a gente poderia trocar a palavra ser por essência. Então, no entender dele, o Davi é eterno, o Davi é imutável, quer dizer que o ser que habita o Davi, que compõe o Davi, é eterno e imutável. Então, por exemplo, o Davi bebezinho, o Davi adolescente, o Davi adulto e o Davi idoso, eles são os mesmos, eles não mudam, né? Porque o ser, a essência desse ser é eterna e é imutável, tá certo? Então essa é a preocupação do Parmênides. Então o Parmênides, ele criou essa palavra, na verdade é uma palavra grega, né, que já era usado, que é a palavra ontologia. Então quando a gente fala de uma reflexão ontológica, quer dizer aqui, ó, o estudo do ser enquanto ser, quer dizer a essência enquanto essência, tá? Então, o que é o ser? E aí, então, o filósofo ele responderia essa pergunta de forma direta. O ser é o que é, né? Então, o Davi quer dizer o quê? Ele existe. Então, se ele é bonito, quer dizer que a beleza ela existe, quer dizer que a beleza ela é real, tá certo? Então, e acrescentaria ainda, o não ser não é, o que não é, não é. Tá? Então, o ser existe e o não ser não existe. Então, para ele, se existe algo, quer dizer que esse oposto a ele não existe. É mais ou menos nesse sentido. Vocês vão entender isso aí mais um pouquinho para frente, né? Então, quando ele afirma que o ser é e o que não é ser não é, ele pretende ressaltar que não é possível haver nenhuma mistura entre o ser e o não ser. Ou seja, não é possível haver uma mistura entre o idoso e o velho, porque o idoso e o velho são a mesma coisa. É isso que ele está falando, que o ser é uma coisa só, ela não muda. Então não tem como essa ideia das misturas entre possibilidades da juventude com o idoso, porque o idoso em si, a pessoa jovem em si é a mesma, ela não mudou. Apesar da aparência dela mudar, mas isso não quer dizer nada. A essência dela é que vale, né? Então, quais são as características desse ser? Esse ser é uno. Significa, então, que ele existe, que existe o ser e não os seres. Então, por exemplo, existe o Davi e não os Davis. Beleza? Então, eu sou único. Eu sou único no universo. Só existe um Davi. Pode até ter alguém parecido comigo. O meu filho, por exemplo, pode ser parecido comigo, tá? Eu não tenho filho, mas o meu filho não é eu. Isso que ele está falando. Eu sou eu. Você é você. O ser é uno. Então não existe seres, né? Você fala assim, mas essas duas árvores são iguais. Não, para ele elas não são iguais, elas são diferentes, porque cada ser ele é diferente dos outros, né? Então, os sentidos, para ele, eles nos enganam. Então, às vezes você vê várias árvores com uma tonalidade diferente, por exemplo. Aliás, uma mesma árvore que ela vai envelhecendo com o tempo, então nós percebemos pela nossa parte visual. Você pode até perceber cheiros, né? Um cheiro é diferente de outro, de ser uma mesma árvore, né? Mas é a mesma coisa, isso não mudou. Então, beleza? Então, o ser humano, ele não é uma ovelha, não é o céu, não é o mar, não é a montanha. Por isso que ele fala que o ser é o não ser. Ou seja, o Davi é... Então, o Davi não é uma ovelha, o Davi não é um animal, o Davi não é um gato, não é um cachorro, o Davi não é um gato. Beleza? Então, o Davi, ele existe enquanto ser único. Ele é imutável. Então, a essência de Davi é a mesma. Ela não vai mudar. Então, o Davi, por ser uno, ele não é os outros. É isso que ele está falando, tá? Só que com palavras meio complicadas aí. O que mais que ele vai falar? O ser é imutável, nunca se modifica, é sempre idêntico a si mesmo. Ou seja, o Davi bebezinho, o Davi criança, o Davi adolescente, o Davi idoso, é o mesmo. Então a preocupação dele não é o devir, né? O devir seria a mudança, as transformações. A preocupação dele não é essa, porque ele acha que a transformação, ela não existe. Porque o ser é o mesmo, ele é indivisível, o ser não envelhece. Vocês entenderam mais ou menos isso? Tá? E aí, o Zenão de Eleia, né? Inclusive leiam depois aqui a questão da escola eleática, que são os seguidores aí do Parmênides, ele vai usar o tal do paradoxo do arqueiro e da flecha. Então, olha só, o ser não está em devir e, portanto, é imóvel, né? Então, vamos supor, o cara lá atira uma flecha. Então, você tem que perceber a flecha em si, né? Então, ele vai falar o seguinte. Então, ele quer dividir o movimento da flecha em partes. É como se você pegasse uma flecha, filmasse essa flecha, né? Ela saindo, aí você filma ela em todos os seus movimentos, e aí você, como se fizesse um movimento de stop, você para esses movimentos, e aí o que ele fala, né? Então, o movimento em si,
ele engana, ele te ilude, é isso que ele está falando. Uma flecha parada e não um movimento, conforme você faz esse stop do frame, né? Você para as imagens em si. Então, para ele, o movimento ele não existe, o movimento é uma ilusão. É para enganar a ideia de que a flecha está em mudança. Mas ela não está em mudança, a flecha é a mesma. Né? Então, isso é um paradoxo, que ele vai chamar de paradoxo do arqueiro e da flecha. A flecha em si é a mesma coisa, só que, claro, ela está aqui e ela vai estar lá daqui a pouco, só que ela aqui e ela lá é a mesma flecha. Essa flecha, ela não mudou, tá certo? Então, conforme você vê essa mudança de deslocamento, ele acha que isso vai te enganar. Isso vai produzir engano em você, tá certo?